Vocês me avisam. E agora, estão vendo a minha apresentação? Ainda não, professor. Agora vai aparecer, prof. Ah, tá. Agora acho que vai. Ah, Apareceu. dá uma angústia essas aulas. Apareceu. Eu vou pôr tela cheia, me avisem se deu certo também. Deu? Sim. Sim. Oba, então tá bom. Então tá legal. Então vamos lá. Gente, então hoje é a nossa segunda aula síncrona de fisiologia, certo? Na primeira, a gente tirou as dúvidas principalmente do EPA, né? Ou para quem é do semipresencial, é a atividade dissertativa. São iguais, né, para as duas modalidades. E a gente teve, então, as duas aulas práticas, e hoje a gente finaliza, então, as aulas da disciplina com essa aula síncrona, lembrando que ela garante a nota para a modalidade EAD de fora do polo que não pôde comparecer à aula, certo? Então, vamos lá. Hoje, o objetivo da aula é uma aula mais densa, uma aula mais teórica, né? O objetivo dela é que vocês entendam as principais estruturas celulares, né? Como o que tem dentro das células, as suas funções, as funções das organelas. Eu vou dar uma pincelada também nos sistemas do corpo. É claro que a gente não vai suprir todo o conteúdo da disciplina, tá? Numa aula só. Então, a gente falou sobre algumas coisas, principalmente introdutórias, nas aulas práticas e na primeira aula 5. Tá? Então, hoje, o nosso objetivo principal, deixa eu só ver aqui que tem aluno entrando ali. E vou dar a última entrada aí, e agora vamos seguir. Então, tá, voltando aqui aos slides, se alguém tiver algum problema para enxergá-los, por favor, me avise. Então, gente, a gente vai tentar compreender de forma geral a estrutura em função das células, tá? As organelas, analisar os tipos de transporte celular. A gente já deu uma pincelada, uma introdução nas aulas práticas, mas tudo bem, quem não estava presente, a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais detalhada hoje. E também vamos dar uma passada sobre nos sistemas do corpo humano, legal? Então, a célula, gente, é a unidade do corpo que vai ser responsável por todas as nossas funções fisiológicas, certo? É pelas células que passam, pela comunicação celular, por tudo que é produzido no nosso corpo, são produzidos dentro das nossas células e exportados para onde elas precisam ser. A gente vai ver isso com calma. Lembrando que eu não consigo acessar o chat agora, então se alguém tiver alguma coisa muito importante para falar, vai ter que ligar o microfone para falar comigo, tá? Então, o metabolismo ele é regulado pelas nossas células, por tudo que é produzido lá dentro, tá? Então, as nossas células, dentro da classificação biológica, é uma célula eucariótica. O que isso significa? Que as nossas células possuem núcleo, tá? Que vão... Saiu da tela. Está aparecendo a tela do WhatsApp. Acho que alguém está compartilhando a tela errada.
eu não sei por que tem alguém compartilhando a tela aqui e daí saiu a minha. Gente, vocês estão aí ainda? Estão me escutando? Estamos aqui sim. Estamos aqui. Estamos sim. Não sei o que Sim, aconteceu, do professora. nada apareceu uma tela do Sim, WhatsApp. professora, estamos Pois ouvindo. é, eu não entendi. Gente, pelo amor de Deus, não compartilhem telas. Tá Não bom. mexam na reunião. Porque senão eu não consigo. Daí a minha sai, né? Eu saio do. Tá, vamos continuar. Então. Você Vou estava falando das compartilhar células mais. serem eucariontes. Então, eu ia escrever, de repente apareceu a tela do WhatsApp. E... Pois é. Pois é. Tá dando um bug geral aqui, mas vamos lá. Vocês estão aí ainda, que bom. Já pensei, ai meu Deus, caiu tudo. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Deixa eu ver se está gravando. Um pouquinho. Tá gravando ainda, ok. Então, vamos lá. Pronto, estão vendo minha tela, né? De novo. Sim. Sim, professora, está aparecendo. Ai, que bom. Tá bom, então vamos lá. As nossas células são, então, do nosso corpo, do ser humano, são eucariontes. Dentro da evolução das células, a nossa célula animal, no caso, ou vegetal, tem esse núcleo, esse envoltório nuclear, guardando o DNA lá dentro, são consideradas as mais evoluídas, que tiveram o seu processo evolutivo depois, são mais complexas, certo? Então, é muito importante dentro da evolução a presença do núcleo. Então, aqui é a mesma foto que eu tirei do material didático de vocês, tá? É um modelo celular com as nossas organelas. A gente vai ver cada uma delas. Tá? Então, eu tenho no meu núcleo ali uma membrana, certo? Praticamente a mesma membrana que eu tenho em volta da minha célula, lembrando que a membrana plasmática é hiper importante para a manutenção da vida, seja ela qual for, a nível celular, porque ela mantém uma diferença entre o meio externo e o interno. Então, dentro da nossa célula, nós temos diversas estruturas, mitocôndrias, os retículos, os lisossomos, o complexo de Golgi, o núcleo, e a gente vai ver cada uma dessas estruturas. Tá? Lembrando que cada célula ela vai ter uma função diferente, portanto, ela vai ter um formato diferente e o número de organelas varia. Tá? Uma célula, dependendo da sua função, eu preciso ter mais mitocôndria, em outra célula, dependendo da função, eu preciso de um complexo de Golgi maior. Tá? Então, isso tudo é adaptável. Lembrando que lá quando a gente era lá na fecundação, logo em seguida a fecundação do espermatozoide pelo óvulo, ao contrário, né? Do óvulo pelo espermatozoide, eu tenho células capazes de se especializarem, né? Aquelas células tronco, células totipotentes, então, é um pequeno número de células que a gente tem no começo da divisão celular, logo após a fecundação, e elas têm o poder de se transformarem futuramente em qualquer tipo de célula do nosso corpo. É uma coisa, assim, muito fantástica, que lá no comecinho da nossa existência, a gente tenha a capacidade, né, de uma única célula de se transformar num neurônio, numa célula digestiva, numa célula da pele, tá? Isso tudo está escrito dentro do nosso DNA, certo? É ele que, através da produção de proteínas, basicamente o que o DNA faz é produzir, ter uma receita, na verdade, dessas proteínas fundamentais para o funcionamento do nosso corpo e também fundamentais para
ter essa diversidade enorme de células, de tipos de células no nosso corpo. Tá? Então, o núcleo, a principal função dele é armazenar e proteger o DNA. Tá? Vejam lá que o núcleo aqui está em laranja, certo? Todas as nossas células, praticamente, a grande maioria, vai ter esse núcleo com o DNA dentro, tá? Então, o DNA é a parte mais importante da nossa célula, digamos assim. Claro que todas são, né? Se a gente não tem uma coisa, vai ter problema. Mas o DNA, ele precisa do núcleo porque é mais uma proteção, né? A gente sabe que mutação no DNA pode causar inúmeras doenças, então evolutivamente é um jeito a mais de proteger essa informação genética, tá? Então, além disso, ele vai controlar a síntese de proteínas. A gente tem que pensar que a principal função do DNA é ter a receita para a célula produzir proteína. Tá? Então, tipo, as proteínas, elas são a grande molécula-chave, assim, do corpo, porque elas que vão ditar todo o nosso sistema, todos os nossos, tanto as informações que a gente vê, né, esse fenótipo que a gente chama, tanto quanto o próprio funcionamento do metabolismo, tá? Então, por isso mesmo que ele vai regular o metabolismo celular, porque essas proteínas formadas ali dentro é que vão ser responsáveis por todas as reações químicas que vão ocorrer. Além disso, a reprodução celular, obviamente, né, gente? Se a gente tem o DNA, ele é responsável por ter essas informações dentro de todas as células. Lembrando que, sei lá, um exemplo mais prático, mais fácil de entender, quando a gente faz um machucado, alguma coisa assim, a gente precisa regenerar essa parte, né? A cicatrizar. Isso é divisão celular, né? Então, as células da pele vão começar a se dividir para formar mais células para poder fazer aquela cicatriz ali, certo? Para poder fazer mais pele, né? Digamos assim. Nesses processos de divisão celular, a gente tem a reprodução dessas células idênticas, células da pele, ou no próprio, depois da fecundação, né, no próprio formação do feto e depois do bebê, a gente tem reprodução celular, células sendo formadas, células de diversas ordens sendo formadas para a gente poder crescer e etc. Tá? Eu coloquei um exemplo ali, tanto quanto para contração muscular, quanto transmissão de impulso nervoso, tudo a partir do núcleo, né? Todas essas informações metabólicas. Eu vou dar uma Professora, paradinha, porque tem um monte. Oi, desculpa interromper você, Chico. mas pra gente aqui não tá rodando os slides, tá no rosinha lá do neurônio ainda. Agora foi, professora. Agora está aparecendo o slide retículo endoplasmático liso. Aí, Até agora há agora pouco eu deu. estava do neurônio. Tá. Será que assim fica muito pequeno para vocês enxergarem? Para mim tá bom. Eu acho que isso é mais fácil para você para mudar de tela, porque naquela tela grande vai, por algum motivo, trava. Tá, então vamos assim. Tá bom. Tudo que tiver no slide também eu vou falar e também posso mandar os slides depois, não tem problema. Eu estava falando que esse é o modelo celular, que é a fotografia do livro didático de vocês, tá? Então, que ali estão à disposição das organelas. Claro que isso é a nível didático, né, gente? Porque no corpo humano isso tudo dá uma mudada. Espera aí, que tem gente que está pedindo entrada aí. Só um minutinho. Deixa eu adicionar todo mundo. Pronto. Já estamos em 81 alunos, gente. Sempre dá uns BO. Mas vamos lá. Já falei tudo o que está aqui sobre o núcleo, sobre a função do núcleo.
E aí, ó, lembrando, o retículo endoplasmático, a gente... Então, no slide de retículo, né? Retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos, o liso e o rugoso, tá? A função do retículo endoplasmático, que é essa coisinha rosa, que eles colocarem rosa aqui, fica bem pertinho do núcleo, porque ele vai... Pensa que o DNA está lá dentro da célula com a receita das proteínas que precisam ser produzidas. O retículo, ele vai pegar essa informação e vai começar a produzir diversas coisas, principalmente enzimas, mas também faz síntese de lipídio e outras substâncias, tá? Existem duas funções do retículo liso importantes. Uma que faz um detox da célula. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que bebe muito ou usa qualquer tipo de medicamento, de droga, seja lícita ou ilícita, tá? Isso causa uma intoxicação celular, principalmente nas células hepáticas, que tem a função já de fazer um filtro do corpo, né, de filtrar as substâncias tóxicas. Então, pense que nesses lugares, o retículo endoplasmático ele vai ser bem grandão, porque ele tem que ficar sintetizando muita toxina. Então, além das células já serem diferentes, elas são diferentes conforme a pessoa. Então, eu tenho uma pessoa que faz uso de algum medicamento ou de alguma droga de forma constante. Ela vai ter as células hepáticas cheinhas de retículo para poder fazer esse detox, certo? Então, o retículo ele vai produzir essas enzimas que vão degradar essas substâncias tóxicas, tá? E aí vai facilitar a eliminação dessas substâncias pelos nossos rins. Tá? Então, é bem interessante, assim, que as células também mudam de acordo com a vida que a pessoa leva, né? E aí ele também vai sintetizar alguns hormônios, alguns lipídios, alguns esteroides, tá? Então o retículo ele é bastante ativo nos sistemas que fazem esse tipo de regulação corporal. Logo coladinho nele, a gente só separa a nível didático, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai fazer também a síntese de algumas substâncias, ou seja, a produção de algumas substâncias e principalmente vai transportar essas substâncias. Então, o núcleo lá está com o DNA, com a receitinha, né, das proteínas, lá dentro do nosso DNA tem lá o que a célula está precisando, o que o corpo está precisando. Essa informação está no DNA. Os retículos, tanto liso e rugoso, vão captar, né, pegar essas informações e vão produzir o que for preciso. No caso do rugoso, principalmente as proteínas, tá? E tem que pensar que a célula ela tem um funcionamento de uma fabricazinha, tá? De uma cozinha, vamos colocar assim, né? Então, o que está precisando ser produzido, a célula vai pegar essa informação no DNA e as organelas vão fazer o que é necessário. Aqui, o retículo, ele vai produzir essas proteínas e vai mandar para onde precisa. Às vezes, é preciso que aquelas proteínas estejam presentes na própria célula, mas às vezes ele precisa mandar, a célula vai mandar isso para fora, certo? Então, as proteínas que estão presentes na membrana celular, por exemplo, tá? Então, ó, está envolvido na síntese e transporte de proteínas que serão mandadas para fora da célula, certo? Isso, claro, vai participar de todas as funções vitais, pâncreas, fígado, tudo que elimina coisas, né?
lembrando do detox, que eles trabalham juntos. Daí eu coloquei alguns exemplos. Nas células pancreáticas, do pâncreas, o retículo rugoso, ele é bem desenvolvido, porque essas células produzem as enzimas digestivas. Então, na hora da digestão, né, o pâncreas participa disso, ele é do sistema digestivo, né, gente? Então, é aquilo que eu falei, dependendo do lugar e da função, essas organelas elas vão estar em maior número, ou menor número, tá? E aí, no retículo endoplasmático rugoso, existem umas estruturazinhas chamadas ribossomos, umas bolinhas, que eles que vão sintetizar e encaminhar isso para o complexo de Golgi. Então, recapitulando, está lá proteínas e substâncias que precisam ser produzidas, vão ser produzidas no retículo endoplasmático, tanto no liso quanto no rugoso, e essas proteínas feitas ali nos retículos vão ser passadas para nossa próxima organela, que é o complexo de Golgi. Então, as organelas celulares, elas trabalham todas juntas. É uma fábrica e outras estruturas para o funcionamento do metabolismo. Então, aqui, eles trabalham juntos, eles são grudadinhos ali. Se você vê aqui, ó, aqui está o gozo e aqui está o liso, certo? Eles trabalham juntos. Então, eles formam uma rede contínua de membranas, isso tudo são membranas, e eles se complementam as funções. As proteínas que são feitas lá no rugoso e os lipídios do liso são usados juntos. Então, fazer toda uma formação e renovação de membrana, processo metabólico, como eu já falei. E como eu já falei, no processo de higienização, né, das células hepáticas, vão utilizar, né, vamos fazer essa secreção dessas substâncias que o corpo rejeita. Então, aqui, gente, eu sempre estou acostumada nas aulas práticas e na primeira aula 5, né, mostrei bastante imagens de microscopia, daquele microscópio que a gente está mais acostumado a ver no laboratório, aquele que a gente põe o olho ali e enxerga. Quando a gente está falando de organela, a gente está falando de uma coisa muito pequenininha, que a gente não consegue ver com aquele microscópio. Então, a gente tem que usar o microscópio eletrônico, que é uma coisa imensa. Existem apenas alguns no Brasil e um deles tem na UFPR. Inclusive, a gente pode agendar a visitação para quem gosta dessa área mais laboratorial. É bem interessante, é um microscópio enorme. E essa é uma imagem do retículo, dá para ver ali estão vendo ali as membraninhas dele, ó, porque ele tem esse formato aqui, justamente, ó, o núcleo está ali no meio, né? E aí, em volta, ele tem essas membranas, esses tubos aqui, justamente onde são produzidas as substâncias e onde elas conseguem sair dele para ir onde elas precisam, né? Então, aqui a gente consegue ver a estrutura. Fica um silêncio, não sei se vocês estão aí. Então, tá. A gente consegue ver esses tubinhos, né? E essas membranas do retículo aqui. Lembra que eu falei? Essas bolinhas aqui, ó, são os ribossomos, tá vendo? É o nosso próximo item aqui. Eles é que vão fazer grande parte da síntese dessas proteínas. Lembrem que as proteínas, elas são produzidas a partir lá da receitinha do DNA, tá? Então, elas vão ler o RNA mensageiro, participar de toda essa síntese de proteínas, vão unir os aminoácidos na sequência correta, vão formar as cadeias polipeptídicas que vão dar origem às proteínas. Então, eles montam as proteínas, certo? Eles podem estar livres no citoplasma, lembrando que o citoplasma é a parte líquida da célula, né? A gente tem lá a membrana, as organelas e a parte líquida. Esse é o citoplasma.
Então, os ribossomos que estão presentes soltos lá no citoplasma, eles vão produzir as proteínas que vão ser usadas dentro das células, tá? Então, eles estão lá no retículo, ó, estão presentes ali no retículo também, além do citoplasma, né? E aí, essas que estão ligadas ao retículo, elas vão produzir também proteínas, mas que vão ser exportadas, tá? Ou enviadas, onde está precisando ser enviado. Vai produzir proteína necessária, tem que lembrar que a célula, o corpo, a natureza, de uma forma geral, não gosta de gastar energia à toa. E isso tudo tem gasto de energia, tá? Então, ele vai produzir... Ai, desculpa, eu tô com uma tosse. Então, ele vai produzir as proteínas que só as que são necessárias para o corpo, naquele momento, tá? Então, ó, de novo, o pâncreas. Por quê? Porque esse sistema usa muito essas organelas, porque são órgãos e sistemas responsáveis por excretar ou digerir, né? Então, como o retículo vai produzir as enzimas digestivas, logo, nas células pancreáticas, eles vão ser bastante presentes. Tá? E aí, eu tenho essas estruturas aqui, os lisossomos, que já é uma outra organela celular. São essas bolinhas também, lembrando, todas as organelas têm sempre uma membrana, tá? E os lisossomos, eles têm um monte de enzima lá dentro. O que são enzimas? São proteínas, são substâncias que têm a capacidade de degradar outras, tá? Então, pensa comigo, vamos pensar a nível digestivo. Eu como uma carne, sei lá, qualquer uma. A carne, ela é proteína, concorda? A minha célula, ela não vai usar um pedaço do frango, vai passar por todo o meu sistema digestivo e aquilo vai ser degradado com as minhas enzimas digestivas, certo? Então, presentes lá, começando na saliva, já começa o meu processo de degradação. Para quê? Vai quebrar essa carne que eu comi, vai quebrar essa carne lá passando pelo meu estômago, tal, pelo intestino, vai quebrar essa carne em pequenas moléculazinhas que o meu corpo e minhas células vão utilizar, tá? É a mesma coisa aqui no lisossomo. Ele é cheio de enzima, como se ele fosse o estômagozinho da célula. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a digestão dentro da célula, que não é a mesma digestão, obviamente, que eu faço lá no meu estômago. Porque daí é outra, né? A gente está falando a nível celular, certo? Então, ele vai fazer a digestão lá dentro da célula. Ele vai agir como um sistema de limpeza. Tudo que tiver lá dentro, que não é necessário para a célula, ele vai degradar, tá? Então, tem enzimas digestivas também ali dentro e vão remover e reciclar esses componentes da célula. É um processo chamado de autofagia também. Ele participa quando a célula precisa morrer por algum motivo. Sim, acontecem suicídios celulares, tá? Tipo assim, a célula precisa ser degradada por algum motivo, os lisossomos vão atuar nesses processos. Processo de morte celular, a gente está sempre renovando as nossas células. Às vezes a gente pode ter impressão de que a gente nasceu, cresceu e as coisas estacionaram. Não, a gente está em constante regeneração. É muito fácil lembrar disso quando a gente pensa a nível de pele, né? Como a gente perde pele, né? A gente não vê, mas a gente sabe, a gente sempre escuta, tem que trocar roupa de cama, não tem lá os ácaros que se alimentam dos restos de pele. Eu sei que é meio nojento, mas é um exemplo de fácil compreensão.
E essa renovação celular, ela acontece em todos os nossos órgãos, tá? Não só na pele. Então, os lisossomos também participam desses processos. Tudo certo aí com vocês? Tudo certo. Deixa eu ver se tem... Então, tá bom. Fico preocupada Certo, porque eu prof. fico aqui falando, vocês ficam no silêncio. Tá bom. Então, tá, vamos lá. Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, se vocês estiverem muito perdidos, vocês me param, tá? Porque eu sei que essas coisas, às vezes, são um pouco abstratas. Então, o lisossomo ele vai participar de todos esses processos de gestão intracelular, tá? E daí, sei lá, tem uma organela que está danificada. Ai, sei lá, tem um pedaço lá, uma mitocôndria que não está em bom funcionamento. A célula consegue detectar isso. Quem que vai digerir aquela mitocôndria? Lisossomo, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Vou ter transporte lembrança. Tá. É porque eles fazem eles têm um ciclo do lisossomo, né? Tem uma coisa importante. Quando entra alguma coisa na célula, ele pode também fazer a digestão dessa substância estranha e ele degrada essa substância e o que for útil, ele manda para a célula utilizar de novo. E o que não for útil, ele manda para ser digerido, para fora da célula, para onde precisa. Lembrando que todos os seres vivos, a natureza, enfim, nós somos feitos das mesmas coisas, né? Então, e não precisa ser só ser vivo, tá? Lembrando que, sei lá, existe ferro em mim, existe ferro, que é uma substância química no solo, na terra, existe ferro no próprio ferro, né? Na ferrugem. Então, assim, a gente é feito dos mesmos elementos de tudo que a gente conhece. Quem estava nas aulas presenciais lembra da poeira das estrelas, né? Somos feitos da mesma substância que a pedra. Claro, algumas, né, gente? Mas o que está presente nos minerais, geralmente está presente nos animais, que está presente nos vegetais, nos fungos, das bactérias, basicamente somos compostos das mesmas coisas. Claro que esses níveis vão se complexificando, né? Nós somos muito mais complexos e temos muito mais estruturas e muito mais substâncias do que uma bactéria. Mas, quando a gente está doente e tá, né, respira uma bactéria ou se contamina de alguma forma com uma bactéria, o nosso corpo vai detectar isso, vai tentar digerir isso, né? A nível molecular, nível celular, tá? E o que a gente puder usar disso, tem proteína lá dentro da bactéria, posso usar? Minha célula pode usar? Então, ela vai usar, vai digerir, vai usar, tá? Então, aqui são os lisossomos, ó. Bem bonitinho ali dentro, com todas as suas enzimas lá dentro, super importantes, vão fazer essa limpeza celular, e o que a gente puder usar, a gente usa, tá? E as queridinhas, as mitocôndrias, já é outra organela. As mitocôndrias, elas são, assim, muito fantásticas, elas são estruturas independentes, elas possuem um DNA próprio, diferente do DNA nosso. São estruturas que são presentes só nos óvulos. Não, mentira, elas estão presentes no espermatozoide também. Por quê? E muito. Por quê? Porque elas são principalmente responsáveis pela geração de energia dentro da célula, tá? Então, você pensa numa célula como o espermatozoide que precisa se movimentar. O espermatozoide precisa correr, certo? Então, ele tem que ter muita energia. Lembra lá do flagelo, aquele rabinho do espermatozoide se mexendo? Aquilo precisa de muita energia, aquela célula. Lembrando que o espermatozoide é uma célula, né?
Então, ele é cheio de mitocôndria. Mas, quando vai acontecer a fecundação, ele perde a cauda com as mitocôndrias. E somente o óvulo é que vai ter essa organela. Por isso que as... Tem gente entrando ainda, pessoal. Por isso que as nossas mitocôndrias das nossas células são todas da nossa mãe. Então, o mesmo DNA. Então, a minha mitocôndria tem o mesmo DNA da mitocôndria da minha mãe, que tem o mesmo DNA da mitocôndria da minha avó, que tem o mesmo DNA da mitocôndria da minha bisavó, e assim por diante. Por isso que elas são tão fantásticas. E, além disso, elas são... A teoria mais aceita é que é de uma endossimbiose. Então, lá nos primórdios da vida, quem estava na aula prática lembra. Lá nos primórdios da vida, no processo de evolução das células animais já, a célula teria comido, digamos assim, engolido um outro serzinho com DNA próprio lá, que estava por lá, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que nos caracteriza é o nosso DNA, né? Então, o DNA do ser humano é totalmente diferente do DNA de um rato, totalmente diferente do DNA de uma planta, não diferente em sua composição, mas diferente nas suas receitas e no número de cromossomos, tá? De estrutura. Não a substância é a mesma. Mas a gente tem um número de cromossomos diferentes, a gente tem, né, um númerozinho de pares de DNA diferentes e receitinhas muito diferentes, inclusive entre as espécies. A minha receitinha lá do meu DNA é totalmente diferente da de vocês. Cada um tem a sua, a não ser que sejam gêmeos idênticos, né? Aí, como a mitocôndria tem um DNA próprio, ela era um outro ser. Ela não fazia parte da célula animal. Até que certo dia, a célula que viria a ser, que iria no futuro compor um animal, engoliu essa substância, essa organela, essa outra célulazinha. E aí as duas fizeram, opa, a mitocôndria falou, opa, que gostoso aqui dentro, eu tenho um citoplasma cheio de coisas que eu preciso, cheio de substâncias químicas que eu preciso. E a nossa célula falou, opa, ela gera energia para mim. Isso é o princípio da simbiose, né? Quando dois seres, no caso aqui unicelulares, né? Mas pode ser seres vivos mesmo, como os líquens, por exemplo, né? Que são dois seres diferentes que se unem e os dois veem vantagem nisso e não se matam, né? Porque você pense bem, como que a nossa célula não mata as nossas mitocôndrias? Porque qual é o princípio do nosso sistema imunológico? Se tem um DNA diferente dentro do meu corpo, vai acionar todo o meu sistema imunológico para destruir aquilo, certo? Se eu pego uma bactéria, um vírus que tem um DNA diferente do meu, o meu corpo vai tentar aniquilar aquele DNA de lá. É por isso que as mulheres enjoam tanto, são tão mal quando engravidam, porque é um DNA estranho. Daí tem todo um mecanismo do corpo para não matar aquele DNA estranho, porque afinal, né, o princípio da vida é a reprodução. Então, claro que existem outros mecanismos para proteger aquele embrião com DNA estranho, mas é por isso que as mulheres geralmente passam muito mal. Isso tem efeito colateral. É porque é um DNA estranho dentro do teu corpo. Então, por isso que essa teoria é muito aceita. Tem um DNA estranho nas nossas células da mitocôndria. Eu acho isso muito fantástico, assim, por isso que eu repito. Então, ela vai fazer a respiração celular. Quem aqui já fez bioquímica, química, sabe, daquela ciclo de Krebs, aquela coisa de ATP, de formação de ATP, super complexa, ocorre dentro das mitocôndrias, tá? Então, elas têm, assim, uma função importantíssima.
vai converter... Porque o que é respiração celular? Não é a nossa respiração, é a respiração celular, né? Elas realizam a maior parte disso, que vai converter nutrientes como o açúcar, glicose, tá? E em molécula de ATP, que é a molécula que a célula usa como energia. Ela não usa o açúcar, o carboidrato que a gente come direto. Ela usa em ATP, então ela precisa da mitocôndria para viver. Isso é o princípio da simbiose. Eu preciso de outro para viver. Então, por isso que essa teoria é aceita. E é assim, as mitocôndrias vão estar presentes onde as células precisam de bastante energia. Lembrem disso, por exemplo, no espermatozoide, tá? Também participam da fosforilização oxidativa, que é um processo da produção desse ATP a partir de outros nutrientes. É um outro tipo de processo dentro da respiração celular, tá? E as mitocôndrias também podem ajudar a iniciar a eliminação de células danificadas, tá? Então, lembra lá do lisossomo? A mitocôndria também vai participar desses processos que são fundamentais para fazer essa limpeza celular de células que não estão funcionando bem e que precisam morrer, tá? Então, estão lá as nossas bonitinhas, as células intestinais também tem bastante mitocôndria, tá? Porque na absorção de nutrientes, pense que lá no nosso intestino, lembram quem estava na aula prática também lembra disso. O nosso intestino, além de ser já um tubo todo emaranhadinho, para ter bastante lugar para absorver os nutrientes, a membrana dele também tem essas microvilosidades ali, a gente está vendo ali, ó, aqui, ó, essas microvilosidades aqui, para também aumentar a área de absorção de nutrientes. E como isso é feito através de um transporte que requer energia, que a gente já vai ver lá nos transportes de membrana, tá? Tem transporte de nutrientes aqui que precisam de muita energia, que é o caso aqui, que são os transportes ativos, tá? Aí eles precisam de bastante energia, por isso que o nosso intestino, as nossas células do intestino possuem muitas mitocôndrias, assim como os espermatozoides. E a nossa próxima organela é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Dependendo do autor, vocês vão ter esses dois nomes, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Parece que tem gente querendo entrar. Tem, deixa eu só deixar. Rapidinho. Aí. Então, dependendo do autor, vai ter esses dois nomes, tá? Lembram lá que, recapitulando, lá no núcleo tem o DNA com a minha receitinha das proteínas que eu preciso. Vão passar pelo retículo, vão ser sintetizadas, vão ser produzidas pelos ribossomos, lá no retículo endoplasmático liso e lá no endoplasmático rugoso, tá? Depois, o complexo de Golgi vai modificar essas proteínas, vai impactar e vai mandar para onde precisa, tanto proteínas quanto lipídios. Lembra sempre que a célula é tipo uma fabriquinha. Então, as organelas, elas estão sempre trabalhando em conjunto, tá? Então, ele vai distribuir. Ele é o almoxerifado que faz isso? Acho que é, né? Ele empacota e distribui. A almoxerifada recebe, né? Enfim, sei lá. Não quero confundir vocês. Mas, enfim, ele é um centro de distribuição, tá? Tanto de proteína quanto de lipídio. Eu coloquei ali o exemplo, de novo, do espermatozoide. Então, a formação do acrossomo do espermatozoide é uma vesícula cheia de enzima que facilita quando ele vai penetrar no óvulo. Tá? Ele precisa de uma enzima. Lembra que a enzima degrada, que eu falei antes? Ele precisa dar uma degradada ali na membrana do óvulo para ele poder entrar. Gente, a reprodução não é uma coisa bonita, assim, é cheia de mecanismos para dar certo.
tá? Então, ele vai ter essa vesícula cheinha de enzimas para facilitar essa penetração durante a fecundação, tá? E aí ele também vai criar aqueles lisossomos para digestão, vai produção de carboidrato para a parede celular de planta, a secreção de hormônio, como a insulina, é feita pelo complexo de Golgi. Então, ele vai empacotando essas proteínas, tá? Proteínas e lipídio, que é gordura, ele que vai empacotando e fazendo a distribuição a nível celular para o corpo, dependendo de onde está precisando, tá? Lembrando que a gente não produz uma proteína, né? A gente tem uma gama de proteínas. Então, ó, ele tem essas voltinhas aqui, ó, justamente para poder armazenar, empacotar e secretar essas principalmente proteína, para onde precisa. Aqui, ó, de novo a microscopia eletrônica pegando aqui a imagem do complexo de Golgi e as suas minhoquinhas aqui, as suas dobrinhas, tá? Estamos quase finalizando aqui a parte celular. Então, a gente tem aqui os centríolos, que são importantíssimos. Eles são estruturas mais duras da célula, sabe? Eles são tipo uns esqueletos, assim. Eles são estruturas mais rígidas. E eles têm um papel fundamental na vida. Eles é que vão fazer o fuso mitótico lá quando a célula precisa se dividir, ele que vai organizar o DNA. Se você pensa, você tem uma célula que precisa se dividir, então esse material genético também precisa ser dividido. Lembram lá da mitose, meiose, né? Esse DNA precisa ser copiado também para que duas células tenham o DNA. Então eu fiz um corte lá na minha mão, eu vou precisar de uma mitose, divisão celular, de mais células da epiderme, da pele, para cobrir e fazer lá a minha regeneração. Nesse processo de divisão celular, né, criar novas células, reproduzir novas células, eu preciso também reproduzir o meu material genético, senão eu vou ficar com células sem DNA. Daí eu não tenho como produzir as proteínas e fazer o metabolismo celular, aí não vai dar certo, né? Aí vão morrer essas células. Então, na hora da divisão celular, é os centríolos que organizam o DNA para que ele possa ser copiado, tá? Gente, essas coisas são tão abstratas, coisas tão do outro mundo, parecem uma coisa de ficção científica, mas não, é a gente, é a natureza. É bem loucão, né? Eu acho. Acho bem, bem fantástico. A gente fica com muito nome difícil e tal. Cícero, você quer falar alguma coisa? Eu entrei aqui para Só queria perguntar, aqui na sala. prof, boa noite. Então, quando há algum problema de cromossomo ou alguma coisa assim que vá causar alguma deficiência, o problema ele inicia aí ou não? Depende. Eu tenho dois jeitos da coisa acontecer, principalmente. Eu tenho um DNA que já pode estar danificado lá nos meus gametas. Lembra do gameta? Sim, sim. Espermatozoide. Então, eu posso ter uma alteração genética aí já, ou no meu óvulo, ou no meu espermatozoide. Tá? Por exemplo, o síndrome de Down. Sim. Já é uma mutação genética nessa fase. Eu posso ter uma alteração genética depois. Por exemplo, o câncer. Né? Sei lá, câncer de pele, o raio do sol, provavelmente, foi o que causou o dano, modificou o meu material genético e fez a formação de um tumor. Uhum. Então não tem a ver com o início da divisão isso? celular ou dos cromossomos ali? Pode ser lá nos gametas, sim. Na formação do embrião, se ocorre um erro dessa divisão e dessa cópia do DNA na hora da meiose, da divisão celular, pode sim dar erro. Se o erro
for muito grave, geralmente o embrião morre, né? E isso acontece muito, gente. A gente, as mulheres ou as pessoas que engravidam, às vezes perdem, não dá nem para chamar de gestação, né? Mas perdem embriões e a gente nem sabe, porque não é imperceptível. Isso ocorre muito, acontece muito erro nessa parte. Pode ocorrer na divisão celular, ocorrer uma divisão errada e essa célula ficar, inclusive, inviável. E aí, se todas elas se multiplicarem com erro, aborta a missão. Tá, obrigado, prof. Respondi? Tá. E aí a gente chega na última estrutura da célula de hoje, né, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é composta por uma bicamada fosfolipídica com proteínas. O que significa isso? São duas camadas, aqui dá para ver, ó, uma camada, esses amarelinhos com a cabecinha vermelha são os lipídios, tá? E aqui embaixo tem outra camada. Vou repetir o que eu falei na aula presencial. Lembra quando a gente joga lipídio a gordura, tá? Vários lipídios juntos formam uma molécula de gordura. Quando a gente joga azeite lá, óleo na água para fazer um macarrão, enfim, criam-se gotículas, círculos. A água não se mistura, né, com óleo. É o mesmo princípio da camada da membrana plasmática, tá? Então, essa parte vermelhinha, tanto de cima quanto de dentro, elas são bem unidas aqui, ó, é gordura. Então, a água que está fora não passa para dentro e a água que está dentro não passa para fora, como aquela círculo de gordura. Por mais que você mexa com a colher, ele só vai ficando bolinhas menores, mas não deixa. E é redondo, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode bater no liquidificador. Se você botar no microscópio, você vai ver um monte de bolinha de gordura, tá? Então, é uma característica da molécula, do lipídio, se unir e fazer essa proteção que nada entra e nada sai, né? Então, aqui na nossa membrana, a gente tem essa estrutura de gordura justamente para proteger o que está dentro da célula, certo? Mais ou menos como se fosse uma pele, né? Como uma função de uma pele, que é não deixar que nada que está fora entre, né? E a gente tem as nossas proteínas que estão aqui em azul. Por quê? Porque tem coisas da célula que precisa sair e coisas que estão fora que precisam entrar, certo? Então, lembra lá da função do complexo de Golgi que a gente viu agora, que é exportar a proteína para onde precisa no corpo? Então, isso precisa sair da célula, certo? Então, para atravessar essa camada de gordura, eu tenho as proteínas aqui, e elas é que vão ser responsáveis pelos diferentes processos de transporte celular. Além do que, as células precisam se comunicar, certo? Então, vamos em frente. Aqui, ó, tem a imagem de uma membrana plasmática ou celular de microscopia eletrônica. Dá para ver aqui, ó, a cabecinha dos lipídios. E aqui embaixo também dá para ver. Se não fosse essa organização, isso daqui é desde o comecinho das células, lá na origem da vida, que vai se formando essas gotículas de gordura que separam o meio extracelular do intracelular. Se não fosse isso aqui, não haveria vida como a gente conhece hoje. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo macarrão e colocarem lá a gordura na água, vocês vão ter um momento filosófico e pensar, meu Deus, se a gordura não tivesse essa propriedade química e física, não estaríamos aqui. Então, é bem importante. Aí,
Tá, já falei, tal. Tem umas outras estruturas aqui, o glicocálix, tem colesterol também aqui na nossa membrana, cada um com as suas funções, mas todas essas estruturas é para comunicação celular ou permitir entrada e saída de substâncias, tá? Então, é importante que vocês saibam os tipos de transporte celular. Eu vou passar por eles, mas eu peço que antes da prova vocês leiam com atenção lá no material didático de vocês os tipos de transporte, tá? Deem uma revisada também lá nas organelas, ok? Peço que vocês se atentem ao nome das proteínas envolvidas, quais precisam de energia e quais não precisam, tá? Lembrando que quem é responsável por todo esse processo de quando precisa de energia são as mitocôndrias. Lembra lá da absorção do intestino, quando eu preciso absorver, quando eu preciso que entre substâncias para dentro das minhas células, muitas vezes eu preciso de energia para que isso aconteça. Por quê? Porque essas proteínas, aqui destacadas, ó, em rosa e em verde, elas precisam abrir e fechar. Abrir e fechar. Elas abrem para qualquer coisa? Depende da proteína e depende da substância, tá? Então, tem proteínas na nossa membrana altamente especializadas, que só deixam passar determinadas substâncias que se encaixam ali. Pensem numa estrutura chave-fechadura, tá? Todas as moléculas, elas têm um formato específico, tá? É diferente do aminoácido. Então, existem proteínas que não são tão específicas assim, tá? De qualquer forma, existem transportes que a gente chama de transporte passivo, que alguns precisam de energia, outros não, e existe o transporte ativo, que sim precisa de energia. Pensem na palavra ativo e lembrem que eles precisam de energia, precisam de mitocôndria produzindo a molécula de energia que a célula utiliza, que é o ATP, tá? O transporte passivo, ele não requer esse gasto energético da célula, tá? Ele pode ser feito até, inclusive, por osmose. Lembra lá da osmose, das aulas de química do ensino médio, onde eu tenho uma concentração menor, a tendência é que, de alguma substância, a tendência é que isso se iguale entre o meio intra e extracelular. Isso acontece também em algumas ocasiões. Então, tem a difusão quanto a difusão facilitada, que são tipos de transporte passivo, tá? Energia. Já lembrando da palavrinha transporte ativo, já precisa de energia, mitocôndria, produção de ATP, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. E tem um outro transporte que não é por membrana, que é a endocitose e exocitose, que nesse momento não é tão importante assim, que é quando a membrana engloba, como a história lá da endocitose, da mitocôndria, né, quando a célula precisa englobar. Pense numa bactéria, que você se contaminou com um vírus ou uma bactéria, as nossas células imunológicas, as primeiras, né, os linfócitos, elas vão englobando essas estruturas de DNA esquisito para poderem digerir isso, tá? Isso também é um tipo da célula, da membrana da célula abrir e fechar, né? Então, lembrem lá, transporte, basicamente, passivo não requer gasto de energia e o ativo requer. A difusão simples e facilitada. Na difusão simples, as moléculas atravessam essa bicamada lipídica, é a membrana plasmática, né? Ela vai atravessar a membrana da onde está mais concentrada para menos concentrada. Tipo a osmose, tá? Então, oxigênio, dióxido de carbono no nosso pulmão não precisa ficar gastando energia para a gente respirar. Oxigênio e liberar, isso já é uma entrada de oxigênio
nas nossas pulmonares, a saída do gás carbônico, isso já é feito por difusão, requer energia, por exemplo. Lembre que ao longo da evolução, o corpo sempre vai tentando fazer suas funções sem gasto de energia. Tá? Só vai gastar quando tem outro jeito. Então, nesse tipo de difusão facilitada, agora, daí vai precisar de proteína. Tá? Vai transportar glicose, por exemplo, para dentro das células musculares. E a osmose, como eu já falei, esses são os tipos de difusão. Então, tá, difusão simples, vejam lá, que é a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico das células pulmonares, por exemplo, eu não preciso de proteína, tá vendo? Não tenho nenhuma proteína aqui, ó. Isso vai fazer, são raras as coisas que isso acontece no corpo, raras as ocasiões que isso acontece no corpo. Tem uma livre passagem aqui nessa membrana. Olha lá a cabecinha do lipídio lá, da gordura lá, ó, da membrana, tá? Já a difusão facilitada, precisa. Eu tenho dois tipos. Tem uma proteína canal, que ele simplesmente vai passar porque o formato da proteína está ligado ao formato da molécula. Então, se a molécula tem um formato que cabe aqui, ela vai passar. E lembre que é altamente especializado, tá? E a proteína carreadora vai precisar fazer um fechamento e uma abertura e um fechamento aqui para conseguir que as moléculas passem, já é um pouquinho mais complexo. Deem uma revisada aqui depois lá. E daí eu tenho o transporte, então, ativo, que lembra que o transporte ativo precisa de energia, certo? Presente processo de endocitose. Lembra que eu falei lá do sistema imunológico? Englobar partículas dela, isso vai acontecer. Outro evento que acontece é a pinocitose, lá nas células intestinais, absorção de líquido, e a exocitose da secreção de hormônio e neurotransmissor. Tem bastante gasto de energia aqui, tá? Então, tá aqui só para ilustrar, né, quando sai e quando entra. Lembrando que isso daqui, elas precisam ter o formato certinho para caber dentro das proteínas, para as proteínas abrirem. É exatamente como o uso da chave. Se eu uso uma chave que não tem o formato daquela fechadura, eu não vou abrir. Se a molécula não tiver o formato daquela proteína, a proteína não abre. Se eu colocar a chave certa, ela vai abrir. E aí a molécula vai entrar, tá? Então, tá. A gente terminou aqui a parte celular, que era a parte mais densa da aula. Eu acho que é sempre a parte mais complexa para vocês entenderem, lembrando que eu estou dando uma pincelada nos principais conteúdos de prova. Então, eu achei essa parte um pouco mais complexa, a nível celular. É mais abstrato que os sistemas. Os sistemas, eles são mais fácil entendimento, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Lembrem sempre que as células possuem formatos diferentes, elas possuem origem diferentes, tamanho e funções diferentes. Então, o neurônio é completo, né? Uma célula do cérebro é completamente diferente, possui organelas em números diferentes do que uma célula do intestino. Mas todas elas vão ter essas organelas presentes em alguma medida, tá certo? Então, a principal função das células é manter o metabolismo do corpo em ordem. Tá? Basicamente isso. Cada uma com a sua função específica. Eu vou passar, são 8h20, agora, pelos sistemas de uma forma mais rápida. Por quê? Porque os sistemas eles têm uma melhor compreensão, é mais fácil de a gente compreender, e eu vou dar só uma introdução para que vocês sigam no material didático depois. Se vocês acharem necessário qualquer aprofundamento maior, vocês me escrevam e a gente marca a aula de novo, bom? Então tá, vamos começar. Deixa eu ver se vocês estão aí no celular, estão dormindo já, né?
Vocês estão aí? Querem falar alguma coisa sobre essa primeira parte? Estamos. Tá. Querem falar alguma coisa sobre... Eba. Querem falar alguma coisa sobre essa parte celular? Antes de a gente entrar nos sistemas? Não? Então, vamos lá. O sistema tegumentar é o sistema da nossa pele, tá? Qual que é a função dele? É que nem a função da membrana plasmática lá na célula, basicamente. Proteger o que está dentro, certo? O que está fora entre. Toda vez que a gente faz um machucado muito grave, a gente tem risco de infecção, porque fica aberto, pode entrar bactéria, né? Nada mais é que bactéria, principalmente. Então, é formado pela nossa pele e unha e pelo, cabelo, enfim, né? Tudo que está nessa superfície. E a nível celular, lá no microscópio, eu vou conseguir enxergar minhas glândulas. Então, por exemplo, quando eu suo, por exemplo, eu preciso eliminar água para resfriar meu corpo, né? Quando a gente sente calor, o nosso cérebro avisa as nossas células, através dos neurotransmissores, a nossa célula epitelial, para as glândulas que estão ali, sudoríparas, produz a água, bota a água na superfície desse corpo para ele resfriar, para não aumentar muito a temperatura. Então, a gente tem também muita glândula no sistema tegumentar, não só de suor. Essa oleosidade da nossa pele também é proteção, né? A gente reclama, porque eu tenho a pele, o cabelo muito oleoso, mas é melhor do que ter seco, muito seco. Pessoas têm dificuldade de produção dessa gordura que fica, tem geralmente alguns problemas, né, de pele e tal. Voltei aqui que eu fico escutando. Tá. Então, assim, simples, mas super importante. Vejam lá depois vai produzir colágeno, né? Que é importante, essa elasticidade da pele. Depois deem uma boa passada aí nele, tá? Sistema esquelético. É fácil da gente ter uma visão, né? Mas também por cartilagens. Então, aqui, você pegar no teu nariz, você só tem osso até a metade do nariz. O resto, o que está sustentando já não é mais osso, é cartilagem, tá? Orelha, cartilagem, então também é bem importante, tá? A principal função dele é proteger os órgãos, certo? E além disso, a gente tem a nossa medula óssea dentro da nossa espinha aqui, né, da nossa coluna, que vai fazer a formação de células sanguíneas, tá? E tem também dentro dessa medula a passagem do parte do sistema nervoso também. Lembrando que a gente separa os sistemas a nível didático, eles estão todos conectados e trabalhando juntos. O sistema muscular, aí, claro, cada osso tem um nominho, mas isso para quem tem anatomia aí vai olhar lá na anatomia. O sistema muscular, basicamente os músculos. Lembrando que eu não estou falando de tecido aqui, tá? Lembra que a gente comentou nas aulas práticas um pouco mais sobre tecido. Eu não estou trabalhando o tecido aqui. Então, a nível de organização do corpo, a gente está indo do celular direto para os sistemas. Não estou trabalhando o tecido aqui, tá? Se vocês quiserem fazer a aula, se sentirem muita necessidade, me avise. Aí, o sistema muscular permite o movimento, a postura, a geração de calor, né? Movimento. A gente pode fazer quando a gente pode fazer uma regulação de temperatura do corpo, tá? E aí, o sistema muscular, ele é dividido no esquelético, que é esse logo ligado aos ossos, né? O sistema muscular está diretamente ligado aos ossos.
mas eu tenho também em outros órgãos fora do sistema muscular, né? Como coração, útero e tal. Isso que ele menciona ali. Aí eu tenho o sistema nervoso, que é composto basicamente pelo meu sistema nervoso central, pelo meu sistema nervoso periférico, que são partes lá do cérebro, o encéfalo. Aí eu tenho os nervos cranianos aqui na minha parte frontal, aqui, do rosto, a medula e os nervos espinais, e aí os gânglios nervosos. Essa estrutura, ela precisa caminhar, e ela caminha por todo o corpo, né? Aqui, ó, tá vendo que ela vai por quase todo o corpo, né? Ela vai se espalhando aqui. E é daqui que saem os neurotransmissores que vão conversar com as minhas células do corpo inteiro. Lembrando que o cérebro comanda tudo. Dentro da célula, quem comanda é o núcleo, o DNA, as informações que estão lá. No corpo, de uma forma geral, quem comanda é o sistema nervoso. Precisa produzir hormônio? Sistema nervoso. Precisa produzir suor? Sistema nervoso. Doeu, bateu, tá queimando, precisa tirar a mão lá da frigideira quente? Sistema nervoso. Tá? Então, os neurotransmissores que vão avisar o tempo todo, trabalhar, inclusive quando a gente está dormindo lá bem confortável, o sistema nervoso está trabalhando super, né? Os nossos sonhos, formação de memória, tá? Então, no sistema nervoso, existem os nossos neurônios, né? Que são as nossas células nervosas, que são, assim, uma coisa tão, tão, tão incrível que elas são capazes de armazenar informações e construir a nossa memória, né? A memória é uma coisa, assim, muito louca, porque como que uma célula consegue guardar esse tipo de informação. E quando a gente fala memória, muito peculiares, como sentir o cheiro de alguma coisa e lembrar de uma pessoa, ou sentir o gosto e lembrar de um lugar, e sentir saudade, tá? Tudo isso é dentro dos nossos neurônios. Aí eu tenho endócrino, hiper importante também, que vai trabalhar em conjunto com todos os outros sistemas, são as nossas glândulas, não são as glândulas a nível celular, como a glândula que produz suor, são glândulas, né, que são órgãos. Então, vão regular tudo, gente. O nosso metabolismo, tá? Quem aí já teve problema de hormônios sabe do que eu tô falando. São responsáveis por tudo. Então, o sistema nervoso, junto com o endócrino, é o que regula realmente o corpo, tá? Faz crescer, produz hormônios responsáveis pela reprodução, pela regulação do metabolismo. Então, tem lá a tireoide, né? A nossa glândula mãe aqui. Qualquer probleminha, vocês passem lá pelo material de vocês, pelos sistemas, olhem o nome dos órgãos, a função deles, tá? Lembrando que aqui é só uma introdução. Aí eu tenho o sistema circulatório, que é basicamente o coração, né? Mas eu tenho aí minhas artérias por todo o corpo. O sistema circulatório, tem alguém com o microfone ligado. O sistema circulatório, ele é composto por coração e pelas veias e artérias. É importante, por quê? Porque ele vai distribuir o sangue, que é basicamente o que faz a gente respirar, né? A gente pensa que a nossa respiração só está ligada ao sistema respiratório, mas não, o sistema circulatório, as nossas hemácias que vão carregar aí também esses gases super importantes. E aí ele faz outras coisas também, né, gente? Ligado ao sistema imunológico, muitas das nossas células vão fazer os primeiros ataques se precisar no sangue, distribui nutriente, hormônio, ou seja, está conversando com o sistema endócrino, faz a remoção de resíduos,
tá? É o grande fazedor da nossa famosa homeostase, do equilíbrio do corpo, tá? Então, ele está conversando com o sistema respiratório e super. Aí temos o nosso sistema respiratório, né? Por onde entra o ar e sai o oxigênio e sai o gás carbônico, basicamente, faz essa troca gasosa lá dentro dos nossos pulmões. Então, isso é feito diretamente ligado ao sistema circulatório, certo? O sistema circulatório é que vai fazer pelas hemácias, esse carregar essas moléculas. Aí eu tenho também o sistema digestório, responsável pela digestão, então vai absorver os nutrientes dos nossos alimentos, água também, né? E, além disso, eu tenho o intestino, fígado e pâncreas, que não vai só fazer parte daquilo que eu como, propriamente dito, da minha digestão. A limpeza, vai secretar o que não precisa ser utilizado, tá? Tem outras funções. Por quê? Porque o fígado e o pâncreas estão nesse sistema e eles têm essas funções de limpeza e tal. O sistema urinário também tem essa função, certo? Vai regular o equilíbrio hídrico, eletrolítico, quantidade de eletrólitos que a gente vai ter no corpo, que deixa de repente alguma parte do nosso corpo ácida, isso é importante, principalmente para a homeostase também. Então, vai secretar substâncias através do rim, vai fazer essa vai filtrar, vai eliminar do corpo aquilo que está demais, certo? Então, nosso xixi, né? Assim como o sistema digestório produz as fezes, que é a eliminação de coisas que o corpo não precisa, o sistema urinário também vai fazer essa eliminação pela urina. De novo, estudem lá no material de vocês o nome de cada órgão, a função, bonitinho, tá bom? O sistema reprodutor. Acho que é o mais fácil, né? Que a gente assim, sabe para que serve. O sistema reprodutor, tem o feminino e o masculino, né, gente? As mulheres aí, útero, ovários, vagina, vulva, tudo isso faz parte do sistema, as gônadas, a produção de óvulos, né? Que a gente produz lá quando é bem... já recebe isso meio pronto, e aí a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida a produção final, né, dos nossos gametas, que são os óvulos. Já os homens têm a produção dos espermatozoides pelos testículos, que são as gônadas, né? Tem a parte do pênis, tá? Então, toda essa parte de reprodução. Os nossos gametas, que são os óvulos e espermatozoides, são as únicas células do corpo que não possuem os 46 cromossomos. Porque, senão, elas têm que ter 23 cada um, né? Porque se vai juntar 23 do óvulo, 23 do espermatozoide e fazer os 46 da espécie humana. Tá? E elas fazem processo de meiose, lembram disso? Revejam lá. Sistema linfático. Participa da defesa imunológica e do retorno de fluidos ao sangue. Aqui é onde que a gente tem a produção das nossas células de defesa, que esses gânglios, quando a gente fica doente, geralmente esses gânglios incham, doem, porque eles estão em alta produção de células de defesa, células imunológicas, por isso que eles ficam inchadinhos e doloridos. Quando a gente tem dor de garganta, geralmente esses gânglios aqui do pescoço incham, aqui atrás da orelha, tá? Isso tudo é para a produção de células de defesa, para matar o vírus, a bactéria que está invadindo o corpo aí.
É legal também, né? Então, quando vocês ficarem doentes, vocês vão lá ver se estão produzindo direitinho essas células de defesa. Vai ficar tudo inchadinho. Dói. Na virilha também, né, gente? A gente tem. E aí, eles que vão fazer a distribuição dessas células de defesa do corpo, para onde a bactéria está presente. Se for uma bactéria que afeta o sistema respiratório, por exemplo, tá? Então, é um outro, de novo, né? É um sistema que vai conversar com todos os outros sistemas. Lembrando, importante, para a fisiologia, vocês têm um panorama geral dos sistemas, para a prova, vocês vão ter que estudar lá os órgãos, funções, nomes, mas é importante também vocês terem em mente a integração entre os sistemas, ter essa visão holística, principalmente quem trabalha com a saúde, né? Eles trabalham em conjunto, a gente separa a nível didático. Olha lá, não lembrava que eu tinha posto. Então, sistemas corporais atuam de forma integrada. Então, igual eu falei, respiração depende da cooperação entre o respiratório e o circulatório. A termorregulação, que é a regulação da nossa temperatura corporal, já vai envolver o sistema tegumentar, nervoso e muscular. Lembra? O sistema muscular tem a capacidade de produzir calor, a pele tem a capacidade de produzir suor para baixar, então eles vão sempre, né, à medida que o sistema muscular começa a produzir calor, o que acontece? Começa a suar para resfriar. Eles estão trabalhando juntos. E o nervoso está no meio disso, porque é o nervoso que avisa. Né? A homeostase glicêmica, ele está falando aqui do equilíbrio de açúcar no corpo, requer ação coordenada do sistema endócrino. Por quê? Porque é hormonal, né? Do sistema digestório e circulatório. Então, tem sempre que ter em mente que eles estão integrados, tá? Eles funcionam juntos. Então, eu não gosto, assim, para concluir, eu não gosto de falar que o corpo humano é uma máquina, porque ela não é uma máquina, né? Máquinas são outro tipo de funcionamento. O que eu gosto de mencionar é que a gente tem um funcionamento muito parecido com todos os seres vivos, certo? Principalmente aqueles seres vivos que funcionam com muitas células como nós. Se a gente pega até uma árvore, tem muita semelhança, tá? Muita semelhança mesmo. Se a gente pega um tecido de qualquer mamífero, põe naquelas lâminas de microscópio, depois que você faz, você já não sabe mais se é humano, se é de um rato, se é de um cavalo, é igual. Então, não é uma máquina. Faz parte da natureza, faz parte da evolução de todas as espécies. A gente é mais complexo do que a maioria dos seres vivos, mas isso não quer dizer que nós somos mais evoluídos no sentido de melhores ou mais fantásticos, não. O ratinho lá do laboratório tem praticamente o mesmo funcionamento, o mesmo metabolismo, a mesma complexidade que nós. Assim como as plantas, como os fungos. Então, essa complexidade, ela é fantástica na gente, mas também na natureza como um todo, tá? Então, é interessante lembrar que para a disciplina de fisiologia, essa visão holística do corpo humano é importante na saúde, tá? É sempre uma tentativa do corpo de manter um equilíbrio, que a gente chama de homeostase, né? É mais ou menos como tudo na natureza e a própria terra, né, gente? Tá tudo sempre tentando buscar um equilíbrio. O equilíbrio é o quê? Saúde, né? Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês, para dar um bom start longo. Avisei que seria uma aula densa, né? Com bastante informação, mas eu espero que tenha dado um bom start aí para vocês poderem estudar com o material didático de vocês, tá bom? Se vocês sentirem necessidade de feedback sobre a aula, de faltou isso, faltou aquilo, não tem problema, a gente pode
e sempre conversando. Eu tô aqui para isso, já falei, já repeti isso várias vezes para quem teve nas outras aulas. Por favor, me comuniquem, tá? Não fiquem lá angustiados e pensando, eu vou incomodar. Não, não vai. Escrevam, enfim, falem do que vocês precisam para mim, tá bom? Pode falar, João. Tenho duas dúvidas, não estão relacionadas à matéria de agora, mas a primeira é aquela questão na prova do teste da atividade, que alguma literatura falava que era fase 1, outros falavam que era fase 2 e ficou meio ambíguo. Precisa mandar e-mail para você ou corrigir automaticamente? Você até mandou um e-mail sobre isso. Não, eu mandei o e-mail, né? Se você viu lá. Sim, como é que eu faço para Não a gente precisa me ver essa mandar mais questão? e-mail nenhum. Tá. E a Eu vou segunda corrigir. é que acho que está cortando, eu não sei se já parou de falar, desculpa. Eu estava dizendo que eu vou corrigir. Eu não sei se eu vou o pessoal do TI se dá para fazer uma correção geral para todo mundo, sabe? Eu ainda não sei. Mas se não, eu corrijo um por um daí. Tá bom. E Eu outra arrumo. coisa é, essa atividade, pelo fato de ela ser uma aula mais extensa, ela vai precisar entregar alguma coisa também ou não vai ser igual a aula prática presencial? Não entendi, desculpa. Pode repetir? Porque normalmente quando a aula é online para EAD fora dos polos, tem que entregar alguma coisa acompanhando a aula online. No caso, vai precisar ou dessa vez não vai precisar? Não, não vai, não. Não Tá precisa bom, me entregar então. nada. Então Tá bom? entrega só o EPA, é isso? Oi? É a entrega, então, que a gente tem que fazer para essa matéria é só o EPA. Estudo prático de aprendizagem. E as atividades que estão lá no AVA, isso. Depois a prova, enfim. Uhum. Show. Obrigado, professora. Muito boa aula, Imagina. diga-se de passagem. Que bom que você gostou. Obrigada. Eu estava vendo que vocês estavam mandando o recadinho ali, me agradecendo. Eu que agradeço, tá, gente? Obrigada a vocês. Emily, pode falar. Boa noite, Claudiana. Gente, eu vou parar a gravação, senão vai ficar uma aula muito comprida para assistir depois. E aí eu continuo conversando com vocês, só um pouquinho. Mas pode ir falando. A Emily estava com a mão levantada, né, Oi. Emily? Tá me ouvindo Oi. bem?